Olá, que você esteja bem. Eu sou o Enki Mingroni, você está no canal Yoga Bhavani, Yoga Vida e Consciência. E no vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo Moisés Ezagui, não sei se essa é a pronúncia do sobrenome dele, me desculpe. É um conteúdo produzido por ele lá no Paranormal Experience. Então, o título desse corte é Existe viagem no tempo no plano astral? E eu vou observar aí o que o Moisés tem a dizer a respeito e, na medida do possível, quando for necessário, fazer aquelas pausas, apresentando alguns contrapontos, complementando a informação, se eu puder fazer isso, ok? Se estiver dentro da minha alçada. Então, é sempre importante lembrar que esses reacts, né, essas reações aos conteúdos, é sobre o conteúdo e não sobre a pessoa. E a minha vontade é sempre que os directs sejam propositivos, né? Que eles apresentem algo a mais, algo a construir um entendimento. E não é aqui a minha intenção criar polêmica ou qualquer outra coisa nesse sentido. Tá joia? Então bora lá pro conteúdo. O tempo é o seguinte, eu comecei a ler algumas histórias sobre aquele cara que fala sobre o tempo. Só um instante. Vocês estão escutando ele? Tá tudo certinho com o áudio dele? Me digam aí no chat se tá tudo ok, para eu dar uma continuada aqui, senão eu resolvo os problemas. Né? E Maravilha. que, na verdade, ele foi um grande cientista. Né? O nome dele... Qual era o nome dele? Einstein. Uhum. Então, o Einstein, ele entrou na minha vida, né? Eu tinha 14 anos. Eu falei, caramba, ele falava de desaparecer coisas no espaço. Eu falei, esse cara aí, ele precisa aprender alguma coisa, ou ele está sabendo demais. Aí eu comecei a ver o que ele podia fazer. E ele dizia que a pessoa, quando se desloca a uma velocidade muito alta, ela pode acontecer de o tempo ficar invertido, né? Eu fiquei pensando como é que ele poderia fazer isso. Eu pensei, poxa, talvez eu pudesse fazer o que ele está falando utilizando o meu corpo astral. Só que para fazer isso eu não posso ir num lugar e voltar, porque eu pararia para voltar. Então eu poderia dar a volta na Terra. Seria cíclico. Cíclico. Uhum. Aí eu comecei a pensar nisso. Bom, tá bom. Então, quanto a Terra tem em quilômetros na circunferência dela? Ela tem 40 mil, vamos supor, 40 mil quilômetros. Deixa eu consultar aqui. Pode continuar. Tá. Aí eu falei, então tá bom. Se ela tem 40 mil quilômetros e eu sair a uma velocidade, né, uma velocidade alta, eu fui colocando isso no meu livro. É isso mesmo, 40 mil. 40 mil e pouco. E 75, é isso aí. Aí, 75. aí eu peguei e falei, bom, eu vou fazer isso. Comecei a fazer isso em corpo astral. Né? Eu tenho um livro que vai sair agora que ele tem essa informação. Aí falei, que legal. Então, se eu fizer essa velocidade de 40 mil quilômetros por segundo, eu simplesmente, em um segundo, dei a volta no planeta. Então, e se eu for mais rápido do que isso? Certo? Porque eu pensei, essa coisa do Einstein de dizer que a velocidade da luz é tanto, né? Eu falei, isso para mim não funcionava. Eu falei, e se eu for mais rápido do que isso, eu posso voltar no tempo. Aí eu comecei a fazer essas experiências, certo? Vamos lá. Até onde eu entendi da teoria da relatividade proposta pelo Einstein, e obviamente eu não sou estudioso, não fico lá me debruçando em cálculos, nada disso, eu sou um curioso, mas até onde eu entendi, quanto mais a gente acelera, chegando próximo daquilo que a gente, né, foi determinado como velocidade da luz, não é que a gente chega num tempo negativo. O que eu entendi é que o tempo para, né? A gente tem aí a hipótese de uma partícula chamada táquion, que não é uma partícula ainda descoberta, é uma partícula hipotética que, segundo alguns físicos teóricos, seria mais rápido que a luz, tá? Por isso
Eles criaram essa partícula, né, ou melhor, supuseram essa partícula por conta de terem visto alguns experimentos em que alguns elétrons apareciam ao mesmo tempo em dois lugares, ou havia uma interferência não local em elétrons. Então, parecia a eles que a informação viajou mais rápido do que a luz, né? Que, segundo a teoria da relatividade, não seria possível. O que eu entendi, eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas o que eu entendi é isso, que a teoria, que quanto mais você acelera, mais próximo da velocidade da luz você chega, mais lento o tempo vai passando, mas não que você crie um tempo negativo, tá? Eu desconheço isso, de novo, pode ser só uma ignorância minha. No entanto, essa tal partícula o táquion, ela como eu disse, ela é hipotética, ela não foi provada a existência, existe algo que assim, né, que está indo nessa direção, né, os cientistas estão lá se debruçando para tentar provar a existência dela, porque tem algumas anomalias que ocorrem e que são atribuídas talvez à existência de uma partícula que a gente não conhece, uma dessas partículas seria o tal do táquion. Então, uma das hipóteses para que esse táquion existisse ou exista, né, é que ele surge depois da velocidade da luz. Não é algo que está mais rápido que a velocidade da luz. Ele já surgiria num, entre aspas, espaço posterior a isso, ou mais rápido do que a própria velocidade. Ele não acelera, porque existe essa limitação física, né? Conforme você acelera em direção à velocidade da luz, seu corpo vai ficando mais denso, ele vai ficando mais, digamos assim, pesado, tá? E aí haveria uma maior curvatura do espaço, e, enfim, e aí estudei mais a teoria da relatividade, porque, como eu disse, meu entendimento não é muito mais profundo do que isso. O que eu sei sobre os táquions, uma das hipóteses da existência dele é que ele surgiria após esse momento, ou melhor, após o limite da velocidade da luz. Porque se ele surgir antes, ele tem essa limitação, segundo os teóricos, de que para ele acelerar, ele ficaria tão denso, que praticamente ele não conseguiria chegar à velocidade da luz em si, né? Ele não conseguiria cravar a velocidade da luz em si. Então, até onde eu li a respeito, a possibilidade é que essa partícula surja após o que é considerado velocidade da luz, tá bom? Isso aqui é só um dado para confrontar o que o Moisés está trazendo, no sentido da gente entender que talvez a premissa do argumento dele não seja a mais correta, tá? Mas vamos escutar o que ele tem a dizer na continuidade. Sair do corpo e fazer essa virada de circulação, né, na Terra, e pronto. E aí... Você foi ao contrário. Inclusive a imagem que me vem à cabeça é o do filme do Super-Homem, dos anos 70, eu acho, que ele começa a voar em volta da Terra e a Terra volta no tempo. Você lembra desse filme? Eu acho que eu não lembro do filme, mas se ele fez isso... Ele fez num filme. Então... Acho que é o Super-Homem 2, acho que é o Super-Homem 1, que é com Christopher Reeves. Eu acho que é isso, eu acho que é dos anos 70. Sim. Que a Lois Lane, ela morre, e aí ele começa a girar em volta da Terra, voar muito rápido, e aí a Terra, ele inverte a rotação, ele faz o tempo invertido. É exatamente isso. É o mesmo conceito, eu acho. Então, eu fui fazendo isso. Em projeção. Em projeção astral. Sim. Bom, aí tá tudo bem. Eu falei, bom, eu vou deitar um dia e vou fazer essa velocidade que eu estou falando, vou fazer esse teste de velocidade e ver o que acontece. Né? E eu saí do corpo e fiz. Né? Bom, aconteceu o seguinte, eu notei que eu estava antes do meio-dia, no mesmo dia, antes do meio-dia. Aí minha mãe pegou e falou para mim assim... Dá uma pausa aqui, ó. O Silvio está comentando, ó.
Os táquios são teóricos justamente, mas justamente voltaria no tempo que seria mais rápido que a luz, né? Não apareceu todo o comentário aí na tela. Depois ele continua, mas um corpo com massa não consegue ultrapassar a velocidade da luz a princípio. E o corpo astral teria que ter massa zero para ultrapassar a velocidade da luz. Então, ele complementa dizendo, né? Mas possivelmente a relatividade poderia não se aplicar ao plano astral. Então, é um pouco daquilo que eu falei, né? Então, a gente tem essa limitação, né? Que um corpo, ao acelerar, ele vai ficando extremamente denso e muito provavelmente ele não vai conseguir chegar até a velocidade da luz e que, para isso acontecer, teriam que existir esses táquions. De fato, quando a gente fala de uma aceleração no corpo astral, é um processo muito difícil, porque essa aceleração, ela não precisa ser mecânica. O que eu quero dizer com isso? A aceleração, quando você quer, sei lá, você sai volitando rapidamente no dito plano astral com o seu corpo, astral. Você, ao fazer isso, você tem que engendrar não só um alto estado de lucidez, mas também uma certa concentração. E quando eu falo lucidez aqui, não é você estar desperto, sabendo que está fora do corpo, não é isso. É um outro grau de lucidez, é uma outra forma de lucidez que tem mais a ver com o entendimento das dinâmicas que envolvem a própria, entre aspas, física do que nós chamamos de plano astral. Então, não é, Silvio, que a relatividade não se aplica no plano astral. Ela até se aplica, mas como aquilo que a gente tem de estruturação material é diferente, ou seja, as densidades são diferentes, a resposta dela também é diferente, tá? Quando a gente fala desse tipo de ação, entre aspas, mecânica, de você acelerar o corpo astral, não é só uma força mecânica que se aplica como seria aqui na matéria mais densa. Na matéria mais densa, você teria que ter um motor super potente e tal. Esse motor ele teria que ter um combustível XYZ. Você faria essa aceleração ocorrer. Existem alguns métodos para a gente aumentar a velocidade, por exemplo, utilizar a órbita de alguns planetas ou talvez de algumas estrelas para se estilingar, né? Pegar aí entre aspas, um empurrão, né? Ao passar perto de alguns planetas ou corpos de maior massa, para você ir acelerando e assim, com a ajuda dos motores, também ir ganhando essa maior velocidade. Outra possibilidade na materialidade física seria a gente dominar a tecnologia para fazer a tal dobra, né? Chegar à velocidade de dobra. Mesmo com todas essas tecnologias, a gente não conseguiria chegar nem talvez muito perto, sei lá, acho que nem a 20%, 30% dessa tal velocidade da luz. Porque existe essa limitação física. Quanto mais você acelera, mais massa você vai ganhando, né? E quanto mais massa você ganha, né? A nossa relação tempo-espaço se altera, tá? Se altera. A tendência é que a gente vá sentindo o espaço, ou melhor, o tempo passar mais lentamente. Tá? Então, quando a gente fala desse processo fora do corpo, as dinâmicas de aceleração, elas têm uma certa mecânica, ou seja, você vai ter que imprimir um impulso no seu corpo astral, mas o combustível, o motor desse impulso, tem a ver, até aonde eu sei, baseado aqui na minha experiência pessoal, tá? Tem a ver com um sentido não só de concentração, tá? De você estar atento ao que está fazendo, você tem que, de uma certa forma, dominar muito bem as técnicas de volitação, porque é uma técnica, tá? Vou dar um exemplo pessoal aqui. Nessa encarnação, lá para os meus 10 para 12 anos, eu já estava saindo do corpo desde os meus 7 anos, mas eu achava que era um sonho legal. Mas lá para os meus 10 para
entre 10 e 12 anos, começou a haver uma mudança. E essa mudança, ela... Deixa eu mudar aqui, falando em mudança, né? Deixa eu mudar para a tela grande. Essa mudança, ela estava muito associada a eu começar a ser apresentado pelos ditos amparadores ou por alguém que eu conhecia naquele momento, né, que hoje eu suponho ser algum amparador e tal, mas na época eu não chamava por esses nomes, obviamente. Então, de 10 a 12 anos eu fui apresentado algumas técnicas, eu fui apresentado alguns conceitos por essas pessoas que me viam fora do corpo. Até que lá para os meus 14 anos, por aí, 14 para 15 anos, um grupo de espíritos que eu observei como egípcios começou a me pressionar para eu desenvolver um certo trabalho espiritual que tem a ver com o pessoal da Ordem da Cruz e do Triângulo, que é a ordem que o Ramatiz, um espírito relativamente conhecido aí, coordena. Então, os caras dessa ordem, já quando eu estava com uns 14 para 15 anos, começaram a aparecer me cutucando para desenvolver alguns trabalhos de assistência espiritual no plano astral. Mas nessa época em que eu estava sendo, entre aspas, treinado, entre aspas não, de fato, né? Eu estava sendo treinado. Uma das coisas que eu treinei bastante foi a volitação, porque não é um processo muito simples, não é assim, estou fora do corpo e vou volitar. Existe todo um processo de tirar a sua sensação de identificação com o corpo físico. Então, por mais de eu ter saída do corpo desde os meus 7 anos de uma maneira mais consciente, eu ainda não tinha uma noção uma dissociação daquela experiência da minha materialidade concreta física. O meu paradigma ainda era o relacionado ao corpo físico, ok? Lembra-se, eu tinha ali, né, no máximo uns 12 anos. Então eu passei dos 7 até aos 10, 12 anos, ainda imerso nesse paradigma de que as dinâmicas das minhas relações naquele ambiente não eram diferentes das relações dentro do corpo. Porque minha experiência, eu ficava muito tempo naquilo que nós chamamos, na verdade eu ficava a maior parte do tempo naquilo que nós chamamos de experiência da crosta a crosta. Ou seja, eu não ia para o dito plano astral. Eu ficava na mesma densidade material do plano físico. Eu ficava na contraparte extrafísica do plano físico. Na maioria das vezes, na rua à frente da casa da minha mãe. E eu ficava por ali, brincando, encontrando outras pessoas, crianças que eu não via quando eu estava dentro do corpo, acordado, enfim. Então, a minha mentalidade era de que as relações que eu tinha com aquele corpo eram as mesmas que eu tinha com o dito corpo astral, tá? Que eu, obviamente, não sabia, não tinha esse entendimento, tá? Mas que você já não trabalhou com isso em outras vidas? Não funciona. Outras vidas são outras vidas. Essa vida é outra coisa. Por mais que eu tenha lembrança de outras épocas, que eu tenha aí experimentado outras consciências, essa encarnação é a que conta, né, em termos de construção e experimentação dos paradigmas. Essa personalidade que está sendo formada, ou que foi formada e que eu estou atuando, na época que estava sendo formada, ela era o foco da minha experiência. Então não tinha noção de vida passada. Naquela época eu não tinha noção de nada disso. Então os paradigmas que eu carregava eram muito atrelados às dinâmicas que eu vivenciava dentro do corpo físico. Tudo bem? Então quando eu comecei a fazer o treinamento de volitação, quando começaram a me ensinar a volitar, foi para mim, isso aqui é uma experiência minha, outras pessoas podem ter sido de forma diferente, mas para mim foi muito difícil, porque eu literalmente eu fazia força para me deslocar. Em alguns casos, eu fui motivo de alegria e deleite para esses instrutores, porque literalmente eu batia asas, né? Eu ficava com os meus bracinhos assim, fazendo força para me deslocar. Depois de um tempo, por mais que eles me passassem as dicas, me ensinassem,
eu era muito jovem, eu não conseguia entender alguns conceitos. Eles, eu acho que olhavam para mim e viam, sei lá, minha bagagem de outras épocas e supunham que eu ia entender algumas coisas, que eu já tinha aquele conhecimento como algo desperto, não sei. Só sei que eles falavam algumas coisas que não, para mim não fazia o menor sentido. Então eu dava o meu jeito, e um desses jeitos era bater asa. Depois eu comecei a usar outras técnicas, como por exemplo, soltar a energia pelas mãos, né? Quase que como o Homem de Ferro nos filmes, né? Eu soltava energia para baixo e da sola dos pés e da palma das mãos e sentia aquele movimento de subir, de volitar. Mas isso era muito cansativo, era muito extenuante, porque ainda era um exercício para mim de força. E aí esses caras sempre falavam para mim, olha, não é força, é concentração. Não é força, é concentração. Até eu entender o que eles estavam dizendo, durou mais uns 2, 3 anos. Então, quando eu estava lá com meus 15 anos, é que eu comecei a entender o processo de fazer a volitação ocorrer, de entender que não é um processo meramente de concentração, tem a ver com um passo além disso que eu identifico como um princípio de vontade, tá? Não é um querer, não é um desejo, mas é uma certa afirmação. É uma experiência que eu não consigo traduzir aqui para vocês. Me desculpem, mas o que mais próximo que eu consigo trazer é essa sensação de uma vontade, e essa vontade ela estava associada, obviamente, a um conhecimento prévio do local onde eu estou, tá? Do local onde eu estou. Então, digamos assim, eu estava aqui na sala, se eu estou enxergando o final da rua, ou melhor, se eu estava enxergando se eu conhecia aqui como é o caminho de chegar na rua, eu simplesmente experimentava esse caminho. Eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender. Não era só eu lembrar do caminho, era como se eu experimentasse esse caminho. Não era uma lembrança visual, era uma lembrança em termos de sensação. E isso efetivava o meu deslocamento, tá? Talvez, e aqui, depois eu vou trazer essa informação, deixa eu terminar. Quando eu chegava na rua e eu olhava o final da rua, eu sentia o caminho até o final da rua. Então eu me deslocava não porque eu imaginei o final da rua e me vi no final da rua. Eu literalmente sentia o caminho e me deslocava nesse sentir. Eu não sei se eu vou conseguir ser didático nisso, desculpem, né? Então, na medida em que eu fui me habituando a esse sentir, aí eu comecei a entender esses deslocamentos em termos de velocidade. Existia também uma outra coisa que às vezes dificultava para mim, que era a percepção de uma mudança de densidade no contexto. Tinha dias que, né, num linguajar mais espiritualista, a energia estava melhor, eu sentia menos resistência. Não só a minha energia, mas às vezes a energia do próprio contexto, tá? Tinha dias que estava mais densa a energia do contexto, ou eu estava um pouco mais denso, eu sentia mais trabalho para fazer esse deslocamento, tá? E quando eu comecei a dominar esses processos, eu entendi que eu sentir o local aonde eu queria estar me levava para esse local quase que imediatamente. Não existia mais uma sensação de deslocamento, no sentido de uma percepção de um deslocamento temporal, ou espacial, melhor dizendo, né? Eu não tinha aquela sensação de deslocamento, mas eu tinha uma sensação de manifestação, tá? Isso é comigo. É claro que dá pra gente abrir alguns portais e blá blá blá. Dá, mas não é o foco da gente, ou o meu foco falar isso agora. Trazendo isso que eu trouxe para aquilo que o Moisés está tentando explicar, a minha experiência pessoal, que não é a verdade absoluta, a minha experiência mostra que fazer essa aceleração em termos mecânicos, direto como ele propôs na fala dele, é muito custosa, é muito custosa energeticamente,
e requer um esforço, um trabalho que não é eficiente. É possível fazer esse tipo de aceleração? É, mas não é a forma mais eficiente, tá? O desgaste é muito grande, tá? O desgaste é muito grande. Existe todas essas questões das densidades energéticas do meio, que invariavelmente ou não vão atuar sobre nós. Mesmo que eu falo, não, mas eu estava bem sutil, eu estava muito lúcido, tá? Se você está falando de uma movimentação no plano crosta a crosta, por mais lúcido que você esteja, você ainda não está no dito plano astral, tá? Você está, como ele falou, circundando o planeta Terra, você está fazendo isso na espiritosfera. Ainda não é necessariamente o que nós chamamos de plano astral, tá? Plano astral a dinâmica ainda é outra, tá? Se ele falar que fez isso no plano astral, aí eu vou dizer com muito mais certeza que é completamente desnecessário. Se ele fez esse experimento no que se refere à esfera física, né, é pouco produtivo e muito trabalhoso, e a gente ainda tem que lidar com as pressões de variação de densidade do meio, que implica aí o que a gente vai chamar de psicosfera terrestre, né, de como os ambientes energéticos de algumas regiões do planeta estão, entre aspas, estão constituídos ou vibrando no jeitão espiritualista de falar aí, tá bom? Mas vamos voltar lá para as falas do Moisés, e daqui a pouquinho eu coloco um pouco mais aqui do papo que tá rolando no chat. Mas, calma aí, pera. Você teve uma projeção astral em que você voou ao contrário, no sentido da Terra. Sim. Aí, quando você acordou no corpo físico, você estava num período anterior ao que você tinha dormido. Não, quando você faz isso aí, o teu corpo físico vai junto. Entendeu? É que nós não temos noção. E eu fiz isso e aí voltei antes do almoço. Aí eu falei, muito estranho isso. Mas você já estava na noite. Eu estava à noite e eu fiz isso e voltei antes do almoço. Eu falei, muito esquisito isso, né? Aí eu peguei e falei, bom, agora eu já sei tudo que eu tenho que fazer hoje, porque... Sim, você tinha passado por todo esse período do dia. Aí eu fui fazendo tudo igual. Falei, caramba, eu não posso fazer nada diferente, porque senão acho que eu pensei que eu poderia me atrapalhar. Entendeu? Eu falei, mas agora eu vou fazer novamente isso aí com maior velocidade, né? E fiz de novo a volta ao planeta nessa velocidade. Eu consegui voltar 2 dias, depois consegui voltar 3, depois consegui voltar 5 dias. Aí eu falei, caramba, se eu voltar mais tempo, eu vou ter que viver toda a sequência. Não é possível isso para mim. Né? O que ele coloca, respeito à experiência do Moisés, respeito à narrativa dele, mas o que ele coloca é um pouco incongruente. Ele falar, por exemplo, que o corpo físico vai junto. Talvez ele tenha, né, ele estava querendo dizer que o corpo se desmaterializa ou enfim, né, de alguma forma, aquele eu do futuro deixa de existir, o acompanha para o passado, né? Olha, é possível, é provável, muito pouco provável. Por que eu digo que é possível? Porque na tradição espiritual indiana, mais antiga, lastreada lá nos antigos yogis, né, dos caras que propuseram, que hoje nós chamamos de Siddhanta, né, os ditos Siddhas, os caras que criaram o que hoje nós chamamos de Vedanta e por aí vai, eles falam o seguinte, né, tudo é possível, mas algumas coisas são mais prováveis do que outras, né? Então, com base nesse lastro que eu tenho dessa tradição espiritual indiana mais antiga, eu digo, olha, é possível? É provável? Muito pouco provável. Porque o gasto energético, assim, se eu disse há pouco, na interrupção passada, que o gasto energético para você fazer isso no dito plano extrafísico, não no astral, mas no dito plano extrafísico, já é enorme. Eu digo, o gasto não só em termos de
sustentação da própria dinâmica da experiência fora do corpo, mas também em você ter esse gasto energético mental e emocional, tá? É exaustivo para fazer esse tipo de coisa. Se a gente ainda for levar em conta as próprias características de como é um processo de saída do corpo, você falar que o corpo vai junto, essa dinâmica de estar dentro ou fora do corpo fica num paradoxo. Vocês entendem? Se não tem corpo, não tem projeção. Se não tem projeção, é morte. Sabe, existem esses paradoxos que a gente precisa observar, tá? Ainda, ele diz aqui que, com toda clareza, que ele achou que devia fazer tudo do jeito que ele fez. Isso não necessariamente, partindo, né, do pressuposto de que a experiência foi real, isso não necessariamente é necessário, a sua redundância não necessariamente é necessário. Não é algo que precisa ser feito, tá? Porque as dinâmicas das relações não seriam a repetição de um passado, mas sim a experiência de um presente, tudo bem? Então, se ele ficou naquele primeiro momento com a sensação de ter voltado aí algumas horas no dia, né, para a hora do almoço, eu já sei o que eu vou fazer. O que ele fez não foi necessariamente, assim, tecnicamente, pelos nossos olhos, foi uma volta no tempo, mas na prática, o que ele vivenciava não era o passado, mas sim o presente. E as memórias que ele tinha, olha só as estruturas que eu estou trazendo aqui só de maneira didática. As memórias que ele tinha naquele momento podia ser considerada como uma pré-cognição ou uma visão de futuro, tá? Como uma possibilidade, porque todas as pré-cognições ou percepções de um futuro são simplesmente percepções de campos de possibilidade. A gente pode perceber o campo com 0,5% de chance de probabilidade de ocorrer e um campo com 70%, com 80%, com 100%, vai saber, tá? Mas toda a percepção pré-cognitiva, ela é a percepção de uma possibilidade, não do fato em si. Então, quando ele traz a informação de que ele voltou para o horário do almoço, ele diz com muita clareza, e tá tudo certo, é só um adendo que eu estou fazendo a essa parte aqui, que ele diz, eu achei que era melhor fazer tudo igual. Mas do ponto de vista prático, o que a gente estaria vivendo, se essa experiência for real, é o presente. Então não tem um futuro. O futuro é uma construção, nesse momento, uma construção hipotética nossa. Ele pode ser qualquer coisa a partir desse ponto que eu estou inserido. Ainda mais levando em conta a possibilidade que ele falou de que o corpo veio junto. Se o corpo veio junto, não tem o porquê, entre aspas, ele se preocupar de mudar alguma coisa radicalmente, né? Aquele futuro, se ele, né, partindo do pressuposto que ele disse que trouxe o corpo, aquele futuro nem existe mais, é inexistente. Então ele está experimentando um presente. Mas bora lá. Então eu tenho que arrumar um jeito de conseguir voltar ao que eu era. E eu consegui. Que seria? Se você voltar 5 dias, como é que você faz para voltar ao dia atual? Só esperar passar o tempo, na verdade. Isso seria se você quiser. Então pensei comigo, se eu fizer isso aí e ficar 1 ano, vou ter que fazer o ano todinho. Sim. É que na verdade não seria uma viagem no tempo. Na verdade você está regredindo o tempo, não é? Estaria regredindo o tempo. Você estaria voltando, só que é você mesmo, não é igual você entrar numa máquina e você encontrar com você mesmo do passado. Você está regredindo o tempo. Seria isso, né? Você volta e aí você vai ter que viver tudo de novo. Sim, você vai ter que viver tudo exatamente. Mas o tempo regrediu. Tá. Isso não é possível. Então, você nem queria fazer isso. Não, eu preciso fazer. Como é que eu faço para voltar? Então, o que o Alexandre colocou é o que eu expliquei de outra forma, né? E a resposta do Exáguo e do Moisés é assim, que ele só não queria viver tudo de novo, porque assim, não havia um envelhecimento, o corpo, partindo do pressuposto que a experiência dele colocou como sendo real, tá? De que o corpo do futuro não existia, que o corpo acompanha a experiência. Então, né, tecnicamente não foi uma viagem no tempo, um deslocamento em que uma pessoa ficou no futuro e uma
uma outra está, né, houve um deslocamento daquela consciência para o passado. Não, né? Ele regrediu a sensação de experiência temporal dele. É muito bem colocado pelo Alê ali. Então, ele só não quis viver, né? Ele quis pular aquilo. Aquele ano, entre aspas, que ele regrediu. Voltar pro ponto de partida. Ponto de partida. Você saltava de novo no tempo. Saltar Sim. pro, digamos, pro... Eu saí daqui. De voltar pro futuro. Sim, Que é o voltar. nome do filme, né? Que é de volta. Você queria voltar pro futuro. Você tinha que voltar para o ponto que eu tinha saído. Sim, voltar pro futuro. E aí eu falei, pô, preciso descobrir como é que eu faço isso. E aí eu fui fazendo experiências e descobri. Eu falei, caramba. Conta pra gente. Você vai ver no meu livro. No meu livro, né? Você vai lançar? Eu vou lançar um livro. Então, eu fiz isso, aí eu pude ir mais longe, entendeu? Porque você pode voltar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 100 anos. Você só tem que ter o cuidado do seguinte. Quando você volta, se você voltar como uma criança, você se lascou. Você não vai lembrar, entendeu? Sim. Sim. Você fala, e agora? Você regrediu tanto no tempo que você já perdeu a memória recente do que era você no futuro. Sim. Então, você tem que ter essa coisa bem feita, né? Se você, partindo do pressuposto do que ele colocou até agora, pessoal, ponderem comigo, tá? Se você, ao sair do corpo para fazer o retorno, você é um adulto e ele está afirmando que o corpo vai junto, o corpo físico vai junto, né? Essa possibilidade de você voltar como uma criança não existe, né? Porque você pegou um corpo adulto do presente e está levando esse mesmo corpo para o passado, tá? Isso aí poderia acontecer partindo do pressuposto que essa experiência... E aqui é tudo viagem na maionese aqui, tá? Então, partindo do pressuposto que essa experiência foi real, a possibilidade de alguém voltar como uma criança seria, talvez, pelo fato daquela pessoa, durante o processo de deslocamento, se identificar nesse período histórico da vida como uma criança. Então, já há complexidade de você fazer o processo de deslocamento linear, né, mecânico, para atingir determinada velocidade. Ainda nesse processo que é exaustivo, como eu falei, que não é simples, tá? Não que exista essa possibilidade de você voltar no tempo, tá? Dessa maneira. Estou dizendo que o processo de aceleração a grandes velocidades, ele é exaustivo, requer muitas minúcias. Ainda você adicionar o componente de se identificar emocionalmente, intelectualmente ou psiquicamente com a sua fase infantil, é mais complexo ainda. Então, assim, é pouco provável, partindo do suposto que essa experiência que ele está colocando é real, é pouco provável que a gente faça esse tipo de ligação, tá? Então, é só mais um contraponto aqui. E eu fiz uma lista das coisas que eu podia fazer para poder retornar, né, sem cair nessa minha armadilha. Porque isso pode ser uma coisa positiva e pode ser negativa. Tá? E aí eu fui descobrindo. E eu descobri como fazer para, por exemplo, sair daqui agora, né, voltar e depois, opa, estou aqui de novo. Do mesmo jeito. Né? É isso que a gente precisa fazer. E eu fiz exatamente isso. Então, essa viagem no tempo, ela para mim foi um negócio ótimo, porque aí eu fui indo, né? Passei pela vida do Francisco de Assis, que era um objetivo meu, certo? Fui até o Egito, falei, e voltei. Isso é possível de se fazer se você tem a capacidade de fazer projeções astrais com a máxima lucidez. Quando eu fiz isso, eu estava com 98% de lucidez. Juliana, o Alê, ele fala isso no início, né, do vídeo, que ele lembrou exatamente do mesmo filme. Agora, pegando essa fala final aqui dele, estava com 98% de lucidez. Nós não temos como aferir isso. Ninguém tem como aferir isso. Tá? Não existe um equipamento também
espiritual, tecnológico de algum ET que diga, a sua lucidez está... Isso é muito, para quem gosta de anime japonês, né, desenho japonês, isso é muito Dragon Ball Z, sabe? Que os carinhas lá têm um óculos que mede o poder um do outro. No astral, não existe essa... A nossa lucidez é medida pela nossa sabedoria, pela nossa sabedoria. E aí eu falo com tranquilidade, sem julgar mesmo o Moisés, que quem tem sabedoria não precisa usar esses artifícios para revisitar o passado, tá? Existem outras maneiras de fazer esses acessos ao passado. Não é necessário fazer dessa forma, tá? Existem métodos muito mais assertivos, seguros de você fazer esses acessos, mas para isso a gente precisa ter mas nós precisamos ter realização espiritual, precisamos ter sabedoria, e essa sabedoria não é saber de textos sagrados, não é a gente entender sobre a relatividade, não que isso não seja interessante, mas nem saber os textos sagrados também é interessante, mas é só informação. A sabedoria em si, do ponto de vista espiritual, é a experiência de uma maior profundidade nas relações que nós construímos conosco e com tudo que nos cerca, ao ponto dessa distinção entre o eu e o mundo começar a se dissolver. Cada vez mais a gente consegue se perceber permeando a própria realidade, tá? E aqui eu falo isso de uma forma nada mística, esotérica, que nós vamos nos unir ao divino, não é nada disso. É só uma sensação de que o próprio contexto e a gente que nós não estamos desconectados. De uma certa forma, seria, num parâmetro inicial da experiência, a percepção de uma maior empatia, a expressão daquilo que a gente chamaria de compaixão, que é diferente de dó, é diferente dessa sensação de cuidado, né, que muitas vezes a gente associa a um amor que, na verdade, pode ser só dó mesmo, né, ou simpatia e não empatia, são coisas diferentes, tá? Então, respeito à narrativa do Moisés, a experiência dele, mas só faço esse apontamento de que não é o melhor método a fazer e existem métodos mais assertivos que levam a gente a fazer isso, né? Ou que nos dão a possibilidade da gente fazer isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O Leonardo tá perguntando aqui, ó. Não sei por que não tá aparecendo todo o comentário, mas vamos lá. Ele diz assim, ó. Raquel Faleiros... Ele responde com base em que referencial ele afere, porque para conseguir ter uma porcentagem é preciso ter noção do que é 100%. Ele comenta o que seria esse 100%? Então, vamos ver se ele fala isso. Você tem que ter muita lucidez para fazer, senão você não consegue, né? Tá, é por isso que tem um vídeo no seu canal sobre o número da Mega Sena, que eu acho que deve ter um vídeo lá, não tem? Não sei, no Mega Sena eu acho que eu não coloquei. Quem que foi que falou disso? Eu vi em algum lugar isso daí. Sim, pode se a clarividência é possível acertar o número da Mega Sena. Deixa eu conferir isso. Confere. Então tá, mas aproveitando, já é uma ótima pergunta, então. Daria para fazer isso? Você pode descobrir coisas. Pode descobrir. O tema mudou assim, né? Deu uma guinada completa de viagem no tempo para o passado para descobrir o número da Mega Sena. Mas bora lá. Mas eu acho que não é feliz fazer isso. Pera aí, vamos ver aqui. Projeção astral, missão na nossa vida. Ah, é sim! Ó lá. Tem um vídeo seu aqui. E esse vídeo aqui, ó, tá com 99 mil views. Olha só o que tá escrito aqui, ó. É possível saber os números da Mega Sena através da projeção astral? É um vídeo seu, eu sabia que eu tinha visto. Deixa eu ver. Pode ver aqui, ó. Tá aqui, tá vendo no meio aí, ó. Ah, mas isso... É um vídeo... Você postou há 10 anos atrás esse vídeo. Mas eu não aconselho ninguém a... Eu sabia que eu tinha visto isso aqui.
É possível saber os números da Mega Sena através da Não, projeção astral? é possível. Isso eu falei, inclusive, para E é um vídeo curto, inclusive, tem 5 minutos e 40. Quem quiser, depois dá uma olhada lá no canal dele, tá lá, do Moisés Exáguo e Centros de Estudos da Consciência, né, que é o SEC. Certo. Mas eu achei que eu tinha me enganado, mas eu estava certo. Então vamos lá, e aí? É um vídeo seu, hein? Vídeo seu. Tá certo. De 10 anos atrás. É. E aí? Como é que você responde isso? É possível você fazer isso, mas eu acho que não é uma coisa feliz, entendeu? Não é uma coisa boa, né? O que implicaria? Deixa eu só vou te falar uma coisa. Bom, só para você saber. Talvez uns 22 anos, 23 anos atrás, eu trabalhava numa empresa. Uhum. E aí tinha um rapaz lá que ele estava louco para ganhar na Mega Sena. Todo lugar tem alguém, né? Alguém querendo ganhar na Mega Sena. E ele sabia que eu fazia projeções astrais. Aí ele pegou e falou, Moche, por que você não faz pra gente ganhar nesse negócio? Eu falei, não é bom isso, cara. Ele falou, pô, mas você podia fazer a gente fazer 4 pontos em um, 4 pontos em outro. Uhum. Eu pensei bastante, eu falei... Vou tentar. Eu falei, vou ver o que eu faço. Eu não queria deixar ele mal, né? Uhum. Aí nós fizemos um jogo, né? Uhum. E ele ganhou um dinheiro nesse jogo. Né? Aí ele falou, rapaz, você é o máximo. Eu falei, não sou o máximo, não. Isso não é correto de se fazer, meu. Aí ele tinha ganho algum dinheiro, né? E, na verdade, aconteceu o seguinte, ele jogou acho que 200 cartões, né? 200 e poucos cartões. Todos ele saiu ganhando. Entendeu? Aí ele falou, puta, só que eu ganhei, ele tinha ganho um pouquinho em cada um. Entendeu? Tá. Eu não me recordo qual foi o valor que ele ganhou, mas ele falou, putz, eu ganhei, sei lá, 300 e poucos reais, ou cruzeiros, eu não me lembro. Acho que foi... Acho que devia ser milhões de cruzeiros novos. Uma coisa assim. Aí, ele falou, precisamos continuar nisso. Eu falei, eu não vou fazer isso de novo não, cara. Não vou fazer isso. Ele já faleceu, essa pessoa, entendeu? Mas não por causa do dinheiro. Não foi por causa do dinheiro. Porque às vezes acontece isso, né? Às vezes a loteria vira uma maldição. Pode virar, mas eu até contei já isso para vocês, não contei? Não contei para Gajos, contei. Eu vou falando as coisas que eu faço em projeção astral. Normalmente eu falo para todo mundo, né? Porque o pessoal do SEC quer saber coisas, eu vou falando. Eu acho que é importante você transmitir conhecimento para o outro, né? Senão a pessoa fica sem saber por que você faz determinadas coisas. Né? Eu não acho que seja justo a gente fazer qualquer coisa que seja de maldade. Né? Eu não acho. Então, faço só coisas que são boas. Mas nesse caso do seu amigo, que você acha... Pessoal, vamos lá. Deixa eu colocar um comentário aqui, vamos ver se ele vai sair aqui, deixa eu colocar direitinho. Um comentário da Juliana. Nessa mesma live, ele diz que é possível um espírito deixar de existir. Não sei se você chegou a comentar essa parte, cheguei agora há pouco na live. Então, Juliana, não, infelizmente, esse é só um recorte em que ele fala sobre a possibilidade de viagem no tempo. Então, eu não falei sobre outros assuntos que não esse, tá? Mas bora lá. O assunto mudou, ele está falando sobre ganhar na Mega Sena, se isso é possível ou não. Ele disse ali que ele conseguiu fazer. Olha, gente, vamos lá, de novo. É possível, é provável, pouco provável. Ponderem comigo, assim, com todo carinho e respeito ao próprio Moisés, ao que ele está colocando aí. A forma como a gente experimenta a nossa realidade hoje, ela já é muito, muito imaginativa, não é? E nem tudo aquilo que a gente imagina nas nossas experiências concretas do dia a dia vão se tornando ou se manifestando como uma realidade concreta na nossa experiência prática. Então, muitas vezes, a sua expressão
ou as suas imaginações com relação, sei lá, as relações que você tem no trabalho, vão transformando essas relações em algo na sua cabeça. Elas vão se transformando num objeto em si. Se a relação que você está aí experimentando, como suas projeções, como as suas identificações, com as suas abstrações, se ela é o que é na realidade material concreta ou não, é outra história. Pode ser que as relações que a gente desenvolve na materialidade concreta, para além dessas nossas elucubrações emocionais, não tenha nenhuma das características que a gente, ou quase nenhuma das características que a gente ficou aqui, sei lá, elucubrando. De repente a gente acha que tal pessoa é arrogante, a pessoa não é arrogante coisa nenhuma, ela só é tímida, só é de repente insegura. E aí, talvez por um véu, né, para não se mostrar insegura, ela projeta uma imagem que para algumas pessoas faz com que ela seja percebida como arrogante. Vocês entendem onde eu quero chegar? Na realidade material concreta, a gente já vive um monte de suposições que falseiam a maior parte das relações que a gente constrói com tudo que nos cerca. Pouco da realidade concreta a gente experimenta de fato, tá? Isso aí eu já desenvolvi em outros encontros, onde eu falo do falso eu, do eu real, né, do ponto de vista da tradição dos yogis. Depois eu posso até voltar a esse tópico para a gente destrinchar um pouco mais. Mas onde eu quero chegar? Se na realidade material concreta a gente já se perde nessas dinâmicas de projeção emocional, que dirá naquilo que a gente chamaria de experiência fora do corpo, em que a gente não consegue muitas vezes enxergar de verdade as coisas, muito mais no plano astral, a gente não consegue enxergar muito as coisas como elas são. É muito fácil você, por exemplo, estar fora do corpo com uma pessoa ou com um grupo, e aí quando você volta para o corpo, você conversa com alguém e fala: nossa, eu estive num templo, sei lá, um templo taoísta fora do corpo. E aí outra pessoa fala: ah, eu te vi, mas a gente não estava num templo taoísta, a gente estava uma igreja gótica. E aí, quem que está certo, quem que está errado? A forma como a gente interpreta as percepções emocionais do contexto, que a gente está, por exemplo, fora do corpo, vão fazer ligações com conceitos, com referências que para nós se apresentam como algo mais, nem tão pouco provável, mas como mais aceitável. Então a gente pode criar uma sensação de um espaço espiritual que faz sentido para nós e não necessariamente aquilo que a gente está experimentando em si. De repente, nem o outro cara estava numa igreja gótica, nem a gente estava num templo taoísta. De repente, a gente só estava num local que, sei lá, tá um exemplo bem hipotético aqui, da gente estar numa nave alienígena que não tinha nada de teor religioso ou, sei lá, ideológico, mas que apresentava uma sensação de espiritualidade profunda. Aí cada um de nós entrar em contato com essa sensação de espiritualidade profunda, nos remetemos a uma experiência que para nós que faz mais sentido. E a gente experimenta aquilo como assertividade. E pode ser o oposto também. De repente a gente estava de fato num templo taoísta e a gente criou a imagem de uma nave, sei lá, de uma nave espacial. Tá? Pode ser, tudo bem? Então, essa história da gente conseguir perceber algumas possibilidades de mudança de realidade na concretude da materialidade física é possível? É possível. A gente tem condições de fazer isso? Não. Nem na materialidade a gente faz isso. Com todo carinho, coloquem a mão na consciência e diga: todos nós aqui já tivemos alguma relação, seja amorosa, familiar ou de amizade, em que a gente percebe algumas coisas que não são agradáveis e a gente não consegue nem chegar e falar com a pessoa diretamente sobre o que está pegando. A gente muitas vezes vai criando um monte de histórias na nossa cabeça, o negócio vai ficando cada vez maior, e que se a gente tivesse um mínimo de lucidez, né,
para chegar logo no início que o estranhamento ocorreu e falar assim, escuta, eu, eu posso estar entendendo errado, mas aconteceu isso aqui? Foi isso que você quis dizer? É isso aqui que eu estou percebendo? A gente não consegue fazer isso, a gente fica criando um monte de historinha aí, que na hora o que se realiza é bagunça, é desordem, não é um processo de ordenação. Então, o que dirá com a nossa experiência fora do corpo, em que esses limites da forma mais estável que a materialidade nos traz, não existe. Então aqui eu posso projetar sobre, sei lá, o meu celular um valor emocional, colocar nele uma ideia de que ele é muito mais do que um aparelho de comunicação, ele é uma coisa de status, eu falseio o celular, mas a forma do celular aqui continua sendo a mesma. O objeto celular continua sendo o mesmo. Não muda essa materialidade. Fora do corpo, essas minhas projeções emocionais tendem a mudar a forma do objeto. Por isso que eu disse que você pode estar no lugar em que você sente uma espiritualidade profunda e fazer aparecer um templo chinês, hindu, uma nave, o que for mais fácil de identificação emocional para ti. Tá? Um outro exemplo disso. Tá? Uma vez eu estava fazendo uma assistência espiritual fora do corpo. Eu ia fazer um trabalho de assistência numa região chamada de Umbralina, uma região do astral denso. E quando eu cheguei no lugar, o lugar estava muito degradado, estava, né? E eu, na minha inocência, eu já devia de ter uns, sei lá, entre 17 e 19 anos, por aí. Na minha inocência, eu cheguei lá e comecei a mudar o ambiente, né? Eu fiquei quietinho, projetei carinho, mudei o ambiente, deixei o ambiente todo florido, deixei o ambiente todo harmonioso. Quando eu saio desse processo, dá literalmente 5 segundos, some tudo e volta a ser como era. Aí eu falo, não é possível, deixa eu me concentrar mais. Eu fico lá quietinho, tal, me concentro e passa 1 minuto, retorna ao que era antes. Aí depois eu fico mais um tempo, equivalente ao que seria, sei lá, uns 10 minutos aqui, isso porque eu tinha que fazer um trabalho de assistência. Eu estava lá uns 10 minutos mudando o ambiente e aí deixei o negócio radiante, com uma coloração viva, com uma sensação de um acolhimento, quase que um perfume carinhoso no ar. E aí passou um pouco mais de 1 minuto, o negócio começou a perder a estrutura. E aí eu falei, não é possível, deixa eu movimentar a energia. Eu movimentava a energia, o negócio reluzia de novo. E aí quando eu parava, dava um tempinho e voltava. Aí eu falava, não é possível. Aí quando eu estava nessa dinâmica de ficar tentando estruturar o local de novo, né, de sustentar o que eu fiz, mexendo energia continuamente, um amparador, que não estava no mesmo ambiente, mas me contatou, ele falou assim, escuta aqui, o que você está querendo não vai funcionar. Eu falava, não, mas como assim não vai funcionar? Eu estou usando a técnica XYZ, né, argumentei. Aí a pessoa falou assim, olha, para funcionar você vai ter que ficar aqui, você vai ter que morar aqui. Você está disponível? Aí eu falei assim, não. Então para de frescura e vai fazer o que precisa ser feito. Ele falou um palavrão, tá? Aquele que começa com pu e termina com taria, ele falou isso. Né? E se eu falar quem falou esse palavrão, vocês vão ficar meio decepcionados, porque é um cara tido que em alta... chamado de avatar em alguns cantos aí. Ele falou desse jeito, para com isso e vai fazer o que precisa. Aí eu enfiei meu rabo debaixo das pernas e fui fazer o que precisava ser feito. Tá? Então eu estou contando essa história só para vocês entenderem que essa dinâmica de atuar para mudança da realidade não é do jeito que a gente fala. Não é tão simples a gente descobrir os números da Mega Sena ou, sei lá, se tal ação vai subir ou vai... O que a gente pode e já faz dentro do corpo é a percepção de campos de probabilidade, tá? Essa percepção de campos de probabilidade, como eu disse ao longo desse encontro, nos dá possibilidades e não certezas. São campos de probabilidade. Eu posso perceber com clareza cristalina, como se fosse a realidade mais profunda, o campo de 0,1% de possibilidades de ocorrer. E ter aquela certeza inquebrantável. Não, isso vai ocorrer. Estava muito claro, estava vívido. Mas foi
a probabilidade de 0,01 ou 0,1, que eu posso perceber é de 20%, de 10 ou talvez a de 100, mas não é algo que a gente tem muito controle. Para que haja esse controle, entre aspas, controle, para que eu consiga perceber essas coisas, eu preciso ser muito sábio. E como eu disse, essa sabedoria não é intelectual, é uma sabedoria de realização. É uma sabedoria tão profunda que eu consigo perceber as dinâmicas da própria estrutura das relações de determinados contextos como sendo parte de mim mesmo. Então, não. E quando a gente tem essa sabedoria, a gente não interfere, não há uma menor vontade de interferir. Então, vou continuar aqui a escutar o Moisés. É uma coisa assim. Aí, ele falou, precisamos continuar nisso. Eu falei, eu não vou fazer isso de novo não, cara. Não vou fazer isso. Ele já faleceu, essa pessoa. Entendeu? Mas não por causa do dinheiro. Não foi por causa do dinheiro. Porque às vezes acontece isso, né? Pode, às vezes a loteria vira uma maldição. Pode virar, mas eu até contei já isso para vocês, não contei? Não contei para Gajos, contei. Eu vou falando as coisas que eu faço em projeção astral. Normalmente eu falo para todo mundo, né? Porque o pessoal do SEC quer saber coisas, eu vou falando. Eu acho que é importante você transmitir conhecimento para o outro, né? Senão a pessoa fica sem saber por que você faz determinadas coisas. Né? Eu não acho que seja justo a gente fazer qualquer coisa que seja de maldade. Né? Eu não acho. Então, faço só coisas que são boas. Mas nesse caso do seu amigo que você enxergou lá os... Pode dizer que você tem uma premonição ou a gente pode dizer que através da projeção você enxergou os números? Foi através da projeção. Mas eu fiz de forma que ele... Porque fui eu que fiz o jogo para ele. Né? Aí ele ganhou e foi ganhando um pouquinho em cada cartão. Né? Eu falei, caramba. Você fez digamos, como é que você fez uma pegadinha, digamos assim? Ele achou que ia ganhar uma bolada com um ticket só? Mas não, isso não é possível. Fazer isso é cometer um erro, né? Aí eu fiz ele ganhar um monte de dinheiro, mas em poucos cartões. Eu acho que isso aí é uma forma de ensinar para a pessoa alguma coisa. Depois eu falei para ele, não dá para fazer isso não, cara. Não é uma boa ideia, né? Agora, essas alturas, ele já não está mais nem entre a gente, né? E eu peço até desculpa para ele se ele está me ouvindo e ficar chateado. Não, acho que não, acho que tá tudo bem, né? Acho que foi tudo bem. Bom, esse é o fim do react do Moisés Ezagui, né? Deixa eu mudar aqui para a tela grande. Um react que ele falou sobre as experiências em que ele viaja, né? Construiu aí uma técnica, né, de viajar no tempo através das projeções. Apresentei aqui os meus contrapontos sobre o porquê isso é extremamente improvável. E depois caminhou aí para saber ou não se é possível ver os números da Mega Sena fora do corpo, enfim, né, esse finalzinho não foi muito conectado aí com o título do React. De toda forma, agradeço muito a você que ficou comigo aqui para ver este React, né? Eu agradeço demais e espero te encontrar no próximo.